Bom, boa tarde a todos. Todo protocolo observado. Eu sou Otávio Francisco, da PIEX. Estou aqui em representação da direção máxima dessa instituição, que por motivos de agenda pode cá estar, mas tentou confiar em mim para vir expressar aquilo que foi a nossa parceria ao longo deste período de 4 anos com a União Europeia, em concreto com a Unidos, através do projeto Promove Comércio, na vertente de promoção das exportações. Primeiro, agradecer pela iniciativa de terem confiado no Ministério da Indústria e Comércio, hoje Ministério da Economia, em ter identificado a PIEX como um parceiro que está mais virado naquilo que é a promoção das exportações, tendo em conta aquilo que é o nosso cenário da balança comercial, não só com os países da região, mas também com a Europa em particular, porque sabeis que a Europa hoje está com cerca de 27 países e alberga um mercado dimensional de mais de 380 consumidores e garantiu que Moçambique não só os outros beneficiasse da entrada livre de restrições quantitativas, estamos a falar de cotas e de qualquer direito aduaneiro. Para tal, é um desafio para que as nossas pequenas e médias empresas pudessem, digamos, cumprir com essas formalidades de penetrar sem problemas nesse mercado tão desafiador. Se formos a ver as nossas exportações, na sua plenitude, são dominadas por grandes projetos. E esses grandes projetos, do ponto de vista estrutural, não, digamos, abraçam aquilo que é a renda da nossa população. Quem faz a renda da população, quem faz o PIB populacional, são as micros, pequenas e médias empresas. Não é só em Moçambique, em outros quadrantes é assim. Então, o projeto Promove identificou estrategicamente a entidade que vela pela promoção de investimento e exportações, que é a PIEX, como um dos parceiros estratégicos para caminhar junto ao longo desses 4 anos. Infelizmente, são 4. O nosso desejo era que fosse mais do que 4, 10, 15, por aí em diante. Mas, como se diz na gíria, quando se dá uma mão, não se pode dar todo o corpo. Então, dizer que é um aprendizado que nós tivemos com o projeto, é um projeto que deixa um legado. Eu iria me escusar de falar da PIEX, penso que todos conhecemos, não é o primeiro momento da interação. Vou me focar essencialmente naquilo que foram as ações que o projeto trouxe, não para a PIEX como tal, mas para toda a família exportadora. Então, a nossa atividade básica tem 2 pilares. Um, que é a promoção de investimentos, direitos estrangeiros e nacionais, e tem a componente promoção das exportações. Hoje em dia estamos a sofrer uma crise de falta de divisas. Acho que vocês têm acompanhado isso. Não há combustível porque não há dólar. Mas a única atividade que garante a importação de divisa são as exportações. E se formos a ver o grosso das empresas que trazem as exportações, devem ser as pequenas e médias empresas. Porque as grandes já têm investimentos já consolidados além fronteira. Então, para que tal aconteça, nós temos que olhar qual é o segmento base que possa nos ajudar a estruturar a nossa balança comercial nas exportações. Então, a PIEX, por sua vez, olhou como prioritário algumas empresas piloto. Quando falamos de empresas piloto, estamos a falar de uma amostra, de um exemplar, de empresas modelo, onde nós podemos dizer, ok, o projeto promove, vamos atacar esse segmento de empresas. Depois do dia 24 de abril, quando vocês terminarem a vossa missão, nós vamos dizer, sim, senhor, valeu a pena, nós poderemos continuar com o legado que vocês nos deixaram e vamos completar com aquilo que são as outras empresas ligadas à área da promoção das exportações. Então, nós fizemos já essa atividade, tendo em conta que a promoção das exportações é uma atividade complexa, complexa no sentido de que reúne vários atores dentro da própria cadeia de valor. Então, a estratégia que nós adotamos foi de fazer a interligação institucional.
que é identificarmos outras empresas que também estão envolvidas na componente de exportação. Falou-se bem, inicialmente aqui, da capacidade de todos os laboratórios estar acreditados, de modo a garantir a conformidade dos serviços e dos próprios produtos. Um dos desafios das nossas exportações é a quantidade versus qualidade. E, para efeito, nós também identificamos essas instituições para caminharmos juntos, no sentido de apoiar essas instituições, as empresas, neste caso, a fazerem a parte deles, no sentido de, no fim do dia, tenhamos um Moçambique exportador dentro das formalidades de qualidade e de quantidade. Temos a União Europeia, como disse, passa a repetição, que oferece um range de iniciativas, mas essas iniciativas devem ser acompanhadas por dois elementos chaves: qualidade e quantidade. A quantidade permite que as nossas empresas, pequenas e médias, fiquem mais tempo nesses mercados. Aquilo que nós chamamos de consolidação das exportações nesse mercado. Nós não queremos pequenas e médias empresas que só fazem exportações sazonais, que fazem exportações uma vez e vem descansar. Não, queremos uma solidez nas nossas exportações. Queremos ter um gráfico que permita, em 2024, tivemos uma participação de 10 empresas. Em 2025, tivemos uma participação de 60 empresas. Por aí em diante. Também na componente de descentralização das nossas atividades, nós estamos aqui em Maputo, mas também estamos radicados nas outras províncias. Houve a capacitação dos nossos representantes a nível das províncias, nas diversas matérias, com vista, digamos, garantir que as empresas não precisam telefonar para Maputo, não precisam ligar para o Otávio ou para outra pessoa, que a nível da base, a nível do local, também se sintam estimulados. Em Nampula e Manica, okay, as nossas equipas da própria APEX também sofreram ou beneficiaram-se do capacity building nas diversas áreas de desenvolvimento que visam apoiar as empresas. Ok. Temos aqui os colegas que me antecederam, falaram de impacto. Eu ia trazer uma outra designação: legado. O projeto nos deixou, ou irá nos deixar. Não quero copiar os outros, quero designar isso de legado. Quando se fala de legado, fala-se de um conhecimento, um aprendizado que precisa dar continuidade. Então, para nós, a PIEX, o contexto desse projeto deixa um legado, que esse legado se traduz de um desafio. Desafio para a instituição, no sentido de não deixar morrer aquilo que nós aprendemos. Aquele equipamento que o projeto deixou, nós temos que replicar. Temos que dar a sua continuidade. Com o projeto Promove Comércio, nós desenvolvemos um instrumento fundamental e ímpar na história de Moçambique, que é a criação de uma base de dados de empresas exportadoras. Essa base de dados tem uma característica também ímpar, se formos a comparar com as demais bases que existem. MCNet, alfândegas, o Banco de Moçambique, por aí em diante. Esta base lhe permite fazer não só a interconectibilidade com as demais bases em tempo real, vamos dizer, este momento eu posso saber, a nível das alfândegas, que operações aduaneiras estão a ocorrer em Machipande, no ponto fronteiriço de Machipande. Neste momento, essa base vai nos dar essas respostas. Que operações aduaneiras estão a ocorrer no quilômetro 4, na Ração Garcia. Vai nos permitir isso. Quais são os produtos que estão sendo mais transicionados para a região, seja da SADC, seja na Europa, seja na Ásia e alguns parceiros bilaterais. Então, a base de dados permite-nos, em tempo real, dar essa resposta. Por que dar a resposta em tempo real? Nós sabemos que o nosso governo, não só o setor empresarial, também participa em várias missões e que essas missões
tem um elemento diferenciador pela negativa, que é a falta de informação comercial sobre o país onde nós vamos ou sobre a realidade moçambicana. Então, a base vem, de certa maneira, corrigir, mitigar esse déficit de informação comercial. Então, através dessa base, de uma única maneira, eu vou ter um espectro nacional daquilo que são as operações do comércio externo, aquilo que são as exportações. Ele vai me permitir saber, ok, a empresa X, quantas vezes por ano fez as exportações? Quantas vezes a Mosal realizou as exportações? Quantas vezes a província de Nampula, se formos a fazer a classificação por região, fez as operações? Qual é a maior província no contexto das exportações para um determinado produto? Então, a base responde, neste caso, tudo isso. E outro elemento não menos importante, se me permitir, é saber quantas empresas exportadoras nós temos. Algo difícil de responder se vierem a fazer a pergunta. Mas, através da base, nós vamos ter as empresas oficiais cadastradas que realizam as operações de exportações. E também esta base dá espaço para desincentivar as exportações informais. Nós sabemos que existem lacunas no registro das saídas de bens e serviços para o exterior, principalmente a nível do comércio transfronteiriço. Então, a base de dados vem paulatinamente, digamos, criar condições para que haja uma transição do informalismo para formalismo, através do registro estatístico desse. Bom, o matchmaking já foi falado, referenciado, não houve diferenciação com relação a isso. A integração institucional, como eu dizia, é um bem necessário, como vemos aqui a missão do IPEM, do NOC e por aí em diante. Para além dessas instituições, também fomos fazendo com o setor privado. Os dados aduaneiros, como eu dizia inicialmente, da base de dados das empresas exportadoras, estamos agora numa fase da conclusão da interligação para a base estar viva, em inglês, estar live, no sentido de que, assim que estiver, qualquer um poderá, digamos, dispensar uma parte dos serviços da PX. Eu quero saber o que é que o Brasil importa de Moçambique. Eu quero saber por que a África do Sul, a nível da SADC, é o maior parceiro de Moçambique. E a que dimensão é sendo o maior parceiro de Moçambique? Quais são os produtos que foram exportados e qual é o volume e valor? Então, a base de dados vai responder. Por enquanto, o nosso trabalho de ensaio nos permite visualizar cerca de 50.000 operações de exportação. Não estou a dizer 50.000 exportadores. Não. 50.000 exercícios realizados de exportações de diversos produtos, feitos por um número incomensurável das empresas exportadoras. É só para ver a vantagem, digamos, comparativa desse instrumento em relação às outras plataformas. Também, essas são as funcionalidades. Para não ser uma entidade que só concentra o seu esforço a nível central, o projeto promove, ou através do projeto promove, assim que é, nós identificamos algumas províncias como amostra, algumas províncias piloto, para estarmos a iniciar. Identificamos 4 províncias onde o projeto nos abençoou com equipamento informático, onde vai alojar essa plataforma que é a base de dados. Nos próximos dias, vamos iniciar com a formação dos colegas que estão lá para responder àquilo que são os desafios inerentes a essa situação. São 4 computadores para 4 províncias, mas o nosso país
tem 11 províncias. Significa 7 províncias estão de fora. Então, por isso que eu dizia no início, é um legado. O legado precisa de ser continuado. Então, esse legado é incorporado os desafios. Esses desafios remetem à instituição, à APEX, ao Ministério da Economia, no sentido de complementar as 7 províncias através daquele equipamento, porque são todos filhos da mesma casa. Então, é um desafio para nós, os 4 computadores, as 4 províncias, nós agradecemos oficialmente aqui, mas com a esperança de que vamos dar continuidade para fecharmos o ciclo daquilo que é a nosso âmbito de atuação. Por favor. Com relação à internacionalização das empresas, através de participação em vários eventos, muito mais a FACIM, que é a nossa montra-mãe. Então, a PIEX, como promotora e organizadora do evento, acolheu vários expositores, várias iniciativas e por aí em diante. Então, fomos fazendo as várias edições da FACIM, desde 2023 até esta parte. Eu acredito que o projeto, antes de encerrar, vai participar nessa 60ª edição, porque trata-se de um jubileu característico. Por ser um evento do novo ciclo de governação. 2, por conta dos 50 anos da independência. 3, por conta dos 60 anos da existência da própria feira. Então, não será neste momento que o projeto vai nos abandonar e deixar de participar desta edição da própria FACIM. Para ajudar a interação com as empresas, com as pequenas e médias empresas, estrategicamente, dentro da estrutura da organização da feira, nós, em coordenação com o projeto, criamos a sala de negócios, que é uma plataforma de interação, para evitar que as empresas cheguem na FACIM, passeiem, perdem-se. Não, nós criamos um espaço onde, através do registro antecipado, a pequena e média empresa manifesta o seu interesse, o seu desejo de contactar um parceiro nacional ou internacional. A uma dada hora, eles vão na mesa, sentam, discutem, celebram contratos iniciais e depois materializam. Então, essa é uma plataforma que ajuda facilmente as empresas a encontrar a sua contraparte. E nós fizemos isso durante a FACIM com um universo de cerca de 100. São 100 registrados, mas acredito que fora da sala, neste caso, tivemos mais do que isso. E também tivemos a própria capacitação dos formadores, no sentido de dar a réplica, a continuidade dos esforços para isso. Quando se fala de legado na participação internacional, também é da própria FACIM, através do projeto, eu ia trazer para a vossa consideração uma amostra viva daquilo que é o resultado dessa nossa parceria. Se me permitir, eu ia pedir à senhora da Finana para se levantar, talvez não é conhecida. Então, através da parceria com o projeto Promove, a senhora da Finana, se me permite o termo, ela já lavou os pés, já arrumou a mala. Nos próximos dias, vai para onde, senhora? Vai para a Itália. A Itália está em que continente? Faz parte de que bloco? Então, para ver de que este é um dos resultados. Obrigado. Um dos resultados. Doutor Otávio? Já não que deram 1 hora. É um dos resultados daquilo que é a nossa parceria, e para dizer que não vamos, digamos, deixar aqui. Por favor. Bom, como conclusão, foi benéfico termos essa parceria ao longo desses 4 anos. Os resultados, embora sejam, do ponto de vista quantitativo,
poucos, mas, do ponto de vista de dimensão, são amplos. Então, nós achamos relevante que sim, valeu a pena esta parceria. E vou dar a cópia do que os meus colegas, apresentadores, me deram, havendo oportunidade, obviamente, de mais uma janela para o efeito. Não me esqueçam também de contar com a PX nessa nova janela de oportunidades. E muito obrigado pela atenção que deram dispensar e haja projeto Promove Comércio. Obrigado.